Oi, amores. Nas aulas anteriores, né, a gente falou sobre gramática, várias aulas de interpretação de texto. E hoje, né, a gente vai começar a entrar mais na área da leitura, né, de conhecer os textos, de saber a qual tipo textual pertence. O primeiro tipo textual que a gente vai aprender é o texto narrativo. O que é o texto narrativo? O texto narrativo é um texto onde é narrada uma história. Tem uma história, fatos, acontecimentos sobre alguém, sobre um personagem, né? Então, o texto narrativo é um texto em que é narrada uma história. Professora, mas todos os textos narram histórias? Não, gente. Tem texto, por exemplo, uma propaganda, por exemplo, ela não narra uma história. Ela não conta a história de ninguém, né? Ela tem outro intuito. Só um minutinho aqui que tá desfocado. Gente, eu sou... Então, cada texto, ele vai ter um intuito. E o intuito, né, a principal... Cada texto, então, ele vai ter uma função. E a principal função desse tipo de texto, que é o texto narrativo, é narrar uma história. Ah, professora, mas só história verdadeira? Não, podem ser histórias fictícias, né? Histórias inventadas. Mas também podem ser histórias verdadeiras, certo? Eu tentei fazer uma arte bem bonitinha aqui, mas eu não sei se ficou muito legal, né, gente? Relevem aí. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, né, é que o texto narrativo, ele tem 5 principais características. São 5. Essas características eu preciso que vocês decorem, de preferência, cada uma delas. Quem já foi meu aluno aí ano passado, vai lembrar muito disso, porque eu trabalhei muito nas salas em que eu dava aula de língua portuguesa, certo? Quem não foi meu aluno, vamos aprender agora junto. Quem foi, vamos relembrar junto também. Então, as 5 características do texto narrativo são as seguintes. Primeiro, tempo. A segunda, narrador. A terceira, enredo. A quarta, espaço. E a quinta, personagens. Então, são 5 principais características. Não existe texto narrativo sem essas características. Se não tiver essas características, não existe o texto narrativo, certo? Ah, mas eu fui ler um texto e eu não encontrei nenhuma dessas características. Então não é texto narrativo, é outro tipo de texto. Aí eu vou começar a explicar sobre cada uma delas aqui pra vocês, tá? Desculpem aí o balanço. Então vamos lá. A primeira que eu vou focar é os personagens. Todo texto narrativo tem personagens. Os personagens, eles são divididos em 2 tipos, né? Que são os personagens primários e os personagens secundários. Os primários são divididos em protagonista e antagonista. O que é protagonista? Protagonista é o personagem principal, é aquele personagem assim que, nossa, ele é o herói, a mocinha. No caso da história da Cinderela, por exemplo, o protagonista é a Cinderela, certo? E a antagonista é o vilão. No caso da história da Cinderela, o antagonista seria, né, a madrasta, né, a madrasta dela que é malvada. Então é isso. Os personagens secundários são aqueles personagens que existem para ajudar ou atrapalhar o protagonista, certo? No caso dos personagens secundários da Cinderela, da história da Cinderela, poderia ser o rei, pai do príncipe, ou poderia ser as irmãs, né, adotivas dela, que são filhas da madrasta má. Então, assim, algumas histórias têm inúmeros personagens secundários, outras têm pouquinhos personagens secundários. Professora, pode ter mais de um protagonista? Pode ter 2, 3 protagonistas, às vezes a mocinha e o mocinho, né, a princesa e o príncipe. Então,
Pode sim, certo? O segundo aqui é o tempo. Existem dois tipos de tempo: o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico é o momento em que a história acontece, se é de dia, se é de noite, qual é a estação do ano, certo? Então, geralmente nas histórias a gente vai ter assim, ó, no verão passado, no próximo inverno, ou durante o dia, ou durante a noite, sempre vai ter uma especificação de momento, de em que momento isso está acontecendo. Se é de dia, se é de noite, se é em qual dia, em qual ano, em qual estação do ano, em qual mês. Então sempre vai ter essa especificação. E o tempo psicológico é toda vez que o personagem tem uma memória. Então aqui, se eu tô contando a história e aí eu quero contar uma memória, uma coisa que aconteceu há muito tempo e eu me lembro, né, dessa memória, é tempo psicológico, certo? Bem fácil o tempo, né? Depois a gente tem o narrador, que vocês precisam prestar muita atenção para não confundir. Vamos lá. Existem 3 tipos de narradores: o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. Vamos começar aqui pelo personagem. Ele sempre narra em primeira pessoa. O que é narrar em primeira pessoa? É contar qual é a primeira pessoa, né? Primeiramente. Primeira pessoa, lá na hora de conjugar verbo, é o eu, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Qual que é a primeira? Eu. Então, se eu narro em primeira pessoa, eu tô narrando assim, ó. Eu fui ao mercado e comprei pirulito, certo? Então, eu estou narrando eu. Eu estou usando a primeira pessoa que é o eu. E o narrador personagem, ele sempre participa da história. Ele é um personagem da história. Ele narra, mas ele também é um personagem da história, certo? Depois a gente tem o narrador observador. O narrador observador, ele relata em terceira pessoa. Então, como assim, professora? Se a primeira pessoa é o eu, a terceira pessoa é o ele. Então, o observador, ele tá contando a história de outra pessoa. Aqui, ele conta a história dele mesmo. E ele participa da história. Aqui, ele conta a história de outra pessoa, certo? É como se eu contasse. Aí, o meu aluno descobriu uma fórmula de, sei lá, descobriu a fórmula da água. Então, eu tô contando uma coisa que aconteceu com o meu aluno, não aconteceu comigo. Numa história, por exemplo, aí da Cinderela, vamos dizer, eu vou dizer assim: a princesa encontrou o príncipe e eles beijaram. Então, eu tô contando a história da princesa, não é a minha história, certo? Aqui o onisciente, já também em terceira pessoa, ou seja, ele conta a história de outra pessoa. Porém, o narrador onisciente, ele conhece todos os detalhes ou segredos da história. Como assim, professora? O narrador onisciente, ele conta a história de outra pessoa, porém, ele sabe de tudo que se passa na mente dos personagens. O observador não, ele só relata o que está acontecendo, ele não sabe dos sentimentos dos personagens, ele não sabe do que o personagem está pensando. O onisciente, ele sabe o que o personagem está pensando, ele sabe dos segredos de cada personagem, mesmo sem os personagens falarem, ele sabe, tá? Então existem esses 3 tipos. Isso aqui é quando o narrador é personagem da história e ele narra a própria história. Aqui o narrador observador, ele observa e relata, né, em terceira pessoa, ou seja, ele vê tudo e relata a história de outra pessoa, porém ele não consegue ter acesso aos pensamentos, sentimentos, emoções dos personagens. E esse aqui, ele narra em terceira pessoa, ou seja, narra a história de outra pessoa, porém ele tem acesso a todos os pensamentos dos personagens, a todos os sentimentos, ideias dos personagens, ele sabe de tudo, dos segredos, ele sabe tudo.
Aí agora nós vamos pro enredo. O enredo é uma coisa que vocês já escutam aí há muito tempo, né? Só que a gente não sabia que chamava enredo, mas sempre, a vida inteira a gente escuta o professor falar assim, toda história tem início, meio e fim. Aí vamos lá ver o que é isso. Enredo é o encadeamento dos fatos, ou seja, como os fatos eles se interligam, né? Como eles acontecem. A primeira coisa da história é a introdução, que é o início da história e a apresentação dos personagens, certo? Então aqui eu vou falar se o personagem é alto, magro, se ele é uma pessoa boa, se ele é ruim, se ele é uma pessoa caridosa, se é uma pessoa que é má. Então aqui a gente vai conhecer os personagens e vai iniciar a trama, né? Vai falar qual que é o problema dessa história, qual que é o conflito da história. Depois, geralmente, vem o desenvolvimento, que é o desenrolar dos fatos, né? Como as coisas vão acontecendo. E por fim, por fim não, né? Depois do desenvolvimento, a gente tem o clímax, que é o ponto de maior tensão. Sabe aquele momento, sabe, que você pensa assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Eu nem... Peraí. Sabe aquele momento que a gente pensa assim, eu não sei o que vai acontecer, não imagino, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Esse é o clímax, que você fica assim, você fica doido para continuar a leitura para você saber qual foi o desenrolar do negócio, né? E aí, gente, a gente tem o clímax, né? E depois a gente tem o desfecho da história, né? Que é a solução. Se aqui a gente não sabe o que fazer, meu Deus do céu, o que vai virar agora? Aqui a gente tem a solução para esse conflito, né? Tudo é finalizado, tudo que tinha de problema é solucionado aqui. Tem algumas histórias, né, que o autor ele deixa um desfecho assim aberto pra gente imaginar, né, pra nossa imaginação fluir. Mas geralmente as histórias elas têm uma solução no final, tem uma finalização, né? E por fim a gente tem um espaço, que é muito simples. É o local onde acontece a história. Se é na floresta, se é na casa, se é numa cidade, se é num vilarejo, em qualquer lugar que for, né? Aí vai ser o espaço onde ocorre a história, certo? Então é isso, meninos. Qualquer dúvida aí, falem com os professores de vocês, responsáveis pelo grupo, e podem me chamar aí pra tirar qualquer dúvida e tentar entender melhor. Na próxima aula também eu vou fazer uma atividade de análise com vocês, então eu preciso que vocês leiam os livros, os textos que foi sugerido aí na atividade. Eu vou enviar para vocês os livros, vocês abram e leiam, tá? Para na próxima semana, quando a gente for fazer a atividade de análise, vocês já estarem craques, sabendo da história, conhecendo tudo, certo? Um beijo, fiquem com Deus, espero em breve revê-los novamente.